Alô, seus idiotas úteis! Esse é mais um Politiquejo. Eu sou o João Gabriel, falando aqui de Teófilo Otoni. E eu sou Luara, falo de Belo Horizonte. E como não poderia deixar de ser, pessoal, o tema do vídeo dessa semana é as grandes manifestações, que ocorreram na última quarta-feira e algumas reflexões sobre esse corte de gastos, sobretudo na educação, pelo tenebroso governo Bolsonaro, pessoal? E aí, quem acompanhou o noticiário conseguiu perceber o tamanho das manifestações, sobretudo na internet, porque talvez na televisão eles tenham diminuído um pouco o tamanho das manifestações. E aí, o que mais impressiona é a postura do presidente Jair Bolsonaro, que quando perguntado sobre as manifestações, ele que estava em Dallas, nos Estados Unidos, ele foi perguntado e ele simplesmente esnobou, ele simplesmente distratou aqueles milhares de estudantes que estavam nas ruas reivindicando uma melhor educação e contra os cortes na educação superior e básica e técnica, E aí ele disse que se perguntarem, ninguém sabe a fórmula da água, ninguém sabe quanto que é 7 vezes 8, são todos idiotas úteis. Alô, idiotas úteis, manipulados por um núcleo ideológico que permeia as universidades federais. É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Então, pessoal, realmente nós estamos diante de um entrave na nossa democracia, de um entrave das pautas populares, das causas sociais. O governo realmente não dialoga com a população, não consegue passar sua mensagem, as medidas não são aceitas. E aí, sobretudo, a gente vê com muita preocupação, porque as fake news foram um motor, um combustível da eleição do atual governo. E aí, o professor Fabrício Benevenuto, da nossa gloriosa UFMG, ele tem um grupo de pesquisa que monitora o WhatsApp, E ele conseguiu detectar, uma semana antes das manifestações, uma difusão, muito grande de notícias falsas, de fake news sobre universidades. E isso não é uma estratégia desarticulada, isso não é por acaso. Pois é, João? Mas como o politiquejo não blefa, o Politiquejo traz verdades para vocês. Não nos apegamos a fake news. A gente quer destrinchar, então, o que foi realmente a pauta desse 15M, quais são os dados que envolvem tudo que está por trás dessa questão aí. Bom, o que foi a pauta do 15M? A comunidade, científica, estudantes, estavam insatisfeitos com um corte de 30% das verbas de despesas discricionárias nas universidades, nos IFs e nos colégios federais. Esse corte ele vai atingir o dinheiro para o pagamento das contas de luz, de telefone, de água, mas também de serviços terceirizados, como manutenção, segurança e investimentos, principalmente na área de pesquisas científicas. Só para vocês terem ideia, só em Minas Gerais teria uma perda de 240 milhões em investimentos. Só em Minas Gerais, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. De acordo com esses dados, só a UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, perderá 44,29% das verbas. A UFOP, 29,25%. A UFO, que é a Universidade de Uberlândia, 29,09%. A UFV, 28,82%. A UFSJ, 26,87%. A UFVJM, 24,50%. A UFMG, 24,44%. E a UFJF, 15,82%. Pois é, Luara, isso que nós estamos falando só das universidades, Sem contar o ensino médio e o ensino básico como um todo, Ensino fundamental e creches. Aí o amigo do politiquês deve estar pensando assim, mas eu ouvi o ministro da Educação dizendo que não ia cortar nada, não ia cortar de ensino básico, não ia cortar de ensino técnico. Pessoal, essa é mais uma mentira. Mentira! Só o Cefet de Minas Gerais vai perder 28,97% do orçamento. Isso é quase 1/3 do orçamento. É muita coisa, gente. E quando ele fala que não vai cortar da creche, é mais uma mentira. Exatamente porque, olha só nessa maré de contingenciamento, que nada mais é do que um corte, foram cortados 680 milhões de reais nas rubricas, São as identidades contábeis financeiras lá
no orçamento para a educação básica. Fica aí com esses dados, ó. Para construção e manutenção de creche e pré-escola, cortaram 17%. Dos recursos para a compra de livro, 8%. Para aquisição de veículos escolares, diminuiu mais 7%. E para alfabetização de adultos e jovens, né, o famoso EJA, né, foram atingidos 41% previsto, gente. É muita coisa. Sem contar ainda que Bolsonaro cortou 3.474 bolsas de cientistas brasileiros em sua pesquisa de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que produz ciência para o Brasil, que produz evolução técnico-científica para o nosso país. É realmente um absurdo. João, ET Bilu já nos dizia, né? Busquem conhecimento. A gente não quis ouvir. Apenas que busquem conhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Na Finlândia, que é considerada pela OCDE como a melhor educação do mundo, eles têm duas premissas. Primeiro, apenas 2% das escolas são particulares e segundo, o professor tem total autonomia para escolher o seu método de ensino. Enquanto que aqui no Brasil, a gente está filmando o professor dando aula, né? Para além disso, o nosso gasto per capita por aluno é 3,7 mil dólares. Enquanto que Luxemburgo, por exemplo, é 48 mil dólares e Estados Unidos, 30 mil dólares. Isso eu estou dizendo um gasto per capita do aluno em educação superior, beleza? E nesse ponto eu até recomendo, nós vamos deixar na descrição do vídeo, um documentário muito interessante do Michael Moore, né, chamado O Invasor Americano. É muito interessante a parte que ele fala da Finlândia. E aí, Luara, é tão complexo e importante esse debate que a gente está travando aqui, porque nós não estamos falando só de produzir ciência, de ajudar no desenvolvimento, na facilitação da qualidade de vida das pessoas, de descoberta de cura para novas doenças, de vacinas, não. Nós estamos falando também da formação de cidadãos, né? Alô, sociologia e filosofia, formação crítica para se compreender no mundo, para se entender enquanto um sujeito que atua no mundo, que sofre e que pode ser protagonista também de várias ações enquanto realmente seres humanos conscientes, né, da sua trajetória aí na Terra. Para ficar no ponto de vista monetário, né, para ficar na economia, há uma série de pesquisas, a gente vai disponibilizar também para vocês, que demonstram como que o gasto social, né, entre aspas, gasto, lembra até do presidente Lula, né, que dizia que não podia chamar de gasto com a educação, porque educação era investimento. Tá aí as pesquisas, né, o IPEA, falando que o gasto social com a educação é o que mais eleva o PIB, né? Então, quer dizer, não apenas facilita o desenvolvimento e promove a evolução de uma sociedade, como também é muito rentável, né? Há uma pesquisa aqui que diz que para cada R$1 investido em educação, né, volta 1,85 para o PIB, né? Ou seja, é um ganho muito grande. Por exemplo, da Universidade de Itajubá, né, a Unifei aqui no sul de Minas, faz circular, né, 189 milhões de reais por ano, e que isso corresponde a quase 5% do PIB. Imagina uma cidade igual Itajubá, 5% do PIB é só vindo das universidades, né? Sem contar os empregos diretos e indiretos que ela traz. Então, como a gente já disse no outro vídeo, né, as universidades federais, além de toda a discussão teórica, toda a discussão desenvolvimentista que a gente tem, nós precisamos ter muito claro, né, que elas fomentam uma dinâmica social e econômica muito grande nas cidades nas quais elas estão, principalmente no interior, e elas são muito rentáveis para a economia global de um país. Beleza? É verdade. E além de tudo isso, né, João, a variedade de pesquisa alcança múltiplas áreas da vida social. Tem um exemplo de um perito criminal da Polícia Federal, que é um mestrando da UFMG, que desenvolveu um programa de computador que ele é capaz de encontrar vídeos de pornografia infantil e estimar a idade das vítimas em 1 segundo. Essa tecnologia, ela não só agiliza a apuração do fato em si, mas veja bem o quanto de sofrimento que poupa até o próprio perito que está ali exposto a esse tipo de conteúdo. Então, isso é pesquisa, isso é a ciência a nosso favor. Para além disso, a gente tem milhares de outros exemplos. A gente podia ficar aqui um dia falando sobre isso, mas alguns que eu vou citar. Todo mundo tem alguém que já sofreu um acidente ou porque um motorista dormiu no volante. Na UFMG, os estudantes, os cientistas, criaram um aplicativo que mede
o cansaço do motorista. Olha só, tem outros exemplos. Os crimes ambientais agora de Brumadinho e Mariana, né? Na UFJF, que é Juiz de Fora, os estudantes conseguiram desenvolver um mecanismo que mapeia os riscos. Outro exemplo, né? Todo mundo já ouviu falar de alguém que tem Alzheimer, alguém na família que tem Alzheimer. Na UFSCar, os estudantes criaram um sensor que detecta o Alzheimer em 30 minutos. Então, tudo isso é ciência, tudo isso é um legado imprescindível e todo país que se pretende desenvolver, inevitavelmente, investe em educação. Luara, depois disso tudo, é só um OPCV para relaxar a gente mesmo, viu? Roda a vinheta. Amigos, se já é difícil a vida do crente, imagina do brasileiro, pessoal. É cansativa a vida do crente. Depois de passar vergonha com o prefeito de Nova York, o nosso digníssimo presidente também fez um papelão lá em Dallas, né? Além de ter uma dificuldade de ser recebido pelo pessoal lá, pousou para fotos, está numa lanchonete sozinho, isolado lá, sem nenhuma recepção formal, e embaixo da foto do Willie Nelson, um músico americano, um dos maiores ativistas pró-LGBT, pró-legalização da maconha, a favor dos pequenos produtores rurais. Enfim, é só tragédia, mas não para por aí não. Pois é, João, e para piorar, a comunicação do Bolsonaro, ou Boldonaro, como diz os robôs que estão aí no Twitter, ainda justificou a ida do presidente da República aos Estados Unidos, dizendo que ele teria um encontro com o Bush. Só que o Bush foi acordado com a testemunha de Jeová batendo na sua porta e ele não sabia de nada. Mico internacional, não tem uma ata, não tem nada do que foi conversado ali, porque não tinha pauta, não tinha encontro. E aí é o nosso dinheiro público sendo gasto com o presidente indo bater na porta do outro às 7 horas da manhã. Meus amigos, dólar 4,10 e o Brasil pagando viagem para esse cara fazer papelão lá nos Estados Unidos, né? E mais do que isso, João, o presidente ainda foi na cerimônia de premiação e soltou um nova-iorquinos. Os nova-iorquinos, Pra piorar, ainda soltou o seu bordão de sempre, o cara conseguiu errar o bordão. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Agora, falando uma coisa séria, gente. O politiquejo dessa semana queria ter falado também, mas não deu tempo, sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia e Transfobia. A gente vai deixar para falar em uma nova oportunidade, mas é importante frisar desde já, porque o Brasil é um país que mata gays, lésbicas, bissexuais, transexuais todos os dias. Então a gente deixa a nossa solidariedade, a gente milita para que esses números diminuam, para que a gente tenha equidade, igualdade entre as pessoas e que não tenhamos mais preconceito com a orientação sexual de cada um. Deixamos um abraço para vocês, se inscrevam no nosso canal, manda aí o vídeo para as pessoas que vocês gostam, deixem seu like e deixem um comentário no nosso YouTube, que é pro trem rodar, pro trem girar, tá bom? Um beijo para vocês. Um abraço, de bom, gente.